superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e os vinhos e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho nos ensina que deve haver em nós um renascimento, um voltar à origem da nossa fé. Quando nós colocamos as leis, as regras como o início do seguimento de Cristo, não dá certo. As leis, as regras, tudo aquilo que, de uma certa forma, vem burilar, arrancar as imperfeições, é para um estado um pouco mais avançado, é para alguém que já deu os primeiros passos na fé. E primeiros passos aqui é uns 15 anos de seguimento de Cristo ali em oração, em frequentando os sacramentos, buscando cada vez mais conhecer a Cristo. E a base da nossa fé é essa: conhecer Cristo, conhecer o seu amor, deixar-se enxergar, deixar-se encontrar pelo amor de Cristo, pelo amor do Pai que enviou o seu Filho até nós, para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. Esse é o começo e o princípio da nossa caminhada. O erro dá ou entra quando eu coloco leis, normas aqui. O início da nossa caminhada não é fundado em lei. Nós temos que conhecer Cristo, nos apaixonar por Ele e, a partir daí, nos dispormos a caminhar, a seguir os seus passos, a endireitar o rumo da nossa vida, rumo ao seguimento à cruz de Cristo. Só após um longo processo de perseverança, de fidelidade, é que nós vamos compreendendo as leis, as normas, os decretos que a Igreja nos dá, para que assim, acrisolado, para que assim, arrancando as arestas, nós busquemos a perfeição. Mas essa perfeição só pode ser adquirida se for embasada no seguimento, no amor, na intimidade com Cristo. Que nós, então, possamos nascer de novo, pedir a graça de conhecermos Jesus, não de ouvir falar, não porque tal padre disse, mas que possamos ouvir Jesus por nos dispor a ter uma vida de intimidade, de oração, de caminhada com Jesus, para que assim nós possamos alcançar os estágios mais elevados. Ó Senhor, dai-nos a graça de compreender em que consiste o seguimento de vós, que no início da nossa caminhada
nós nos preocupemos com conhecê-lo, com amá-lo, com conhecer o teu Evangelho. E a partir daí, um passo de cada vez, nós vamos compreendendo que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos resgata, que o Senhor nos salva. E da mesma forma, o Senhor nos convida a ser esse instrumento na vida de tantos que o Senhor coloca em nosso caminho. E assim, conforme formos caminhando, conforme formos conhecendo a imensidade do teu amor por nós, nós vamos, passo a passo, seguindo o Senhor até o Calvário, até a morte, até a ressurreição. Dai-nos, Senhor, a graça de não nos afobar, mas aprendermos a caminhar no tempo que o Senhor deseja para nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.